Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, ela esteja presente na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das famílias. Nesse instante eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12, que fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. E o texto nos diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. E alguns foram ter com ele conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixando o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que ele fala deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Curva a sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai, te damos graça pela tua palavra lida. Te pedimos que o Senhor nos use nesse momento para a glória do teu nome e que esse texto possa edificar a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito interessante, que fala sobre a cura de um paralítico, né? E alguns detalhes são importantes aqui. Em primeiro lugar, o que nos chama a atenção é que provavelmente essa era a casa de Jesus, né? O texto já começa dizendo que quando Jesus volta para Cafarnaum, ocorreu que ele estava em casa. O texto que corrobora com essa ideia de que aquela era a casa de Jesus é um texto que se encontra em Mateus capítulo 4, versículos 12 e 13. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Provavelmente essa era a casa de Jesus. E eu gostaria de pensar nesse instante de quem é a nossa casa, porque a casa onde Jesus é o dono, né? Algumas situações importantes acontecem, onde a casa é de propriedade do Senhor Jesus, milagres acontecem. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas nesse sentido com os irmãos nesse instante. Em primeiro lugar, quando a casa é do Senhor Jesus, a presença do Senhor Jesus automaticamente ela aproxima as pessoas. O versículo de número 2 e 3 vai falar sobre isso. Vai dizer que muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta havia lugar para eles. Jesus, naquele ambiente, ele anunciava a palavra. E alguns dos homens foram até ele conduzindo um paralítico. Quando o Senhor Jesus ele é o dono da casa, a gente percebe que há uma proximidade entre as pessoas. As pessoas elas conseguem ter um ambiente saudável, um ambiente agradável, um ambiente onde todos querem estar. Então é preciso que estejamos atentos a isso, que estejamos atentos para que o nosso lar possa ser uma casa onde o Senhor Jesus é o dono.
Em segundo lugar, quando o Senhor Jesus, quando nós permitimos que Ele seja o dono da nossa casa, sempre haverá uma solução para os nossos problemas. O versículo de número 4 desse texto de Marcos vai nos dizer que, e não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, e baixaram o leito em que jazia o doente. Quando aqueles 4 amigos eles se viram numa situação difícil porque não poderiam passar pela porta, nem mesmo pelas janelas com aquele paralítico, eles procuram uma solução, eles procuram uma outra alternativa e eles resolvem fazer uma abertura no telhado. Quando o Senhor Jesus é o dono da casa, normalmente encontramos soluções alternativas para os nossos problemas. Por isso que é importante que demos permissão para que Ele possa atuar, para que Ele possa agir no ambiente familiar. Uma outra coisa que nos chama a atenção quando o Senhor Jesus é o dono da casa, quando a gente permite que Ele seja esse dono da casa, o Senhor Jesus ele transforma aquele ambiente em um ambiente de fé. A atitude daqueles amigos, daquele paralítico, nos chama muita atenção. É uma atitude que demonstra não apenas companheirismo, mas é uma atitude que demonstra fé no Senhor Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 26, vai dizer que a fé sem obras é morta. E aqueles 4 homens, eles acreditavam que seria possível chegar ao Senhor Jesus, mas que não apenas seria possível chegar até Ele, mas que o Senhor Jesus, Ele agiria, o Senhor Jesus iria providenciar uma solução para aquele problema. Então, o local onde o Senhor Jesus é o dono, a casa onde o Senhor Jesus é o dono, é um ambiente de fé, é um ambiente onde há presença de milagre, há presença de transformação, há presença de autoridade da parte dele. Uma outra coisa interessante que nos chama a atenção quando o Senhor Jesus é o dono da casa é que ele nos ensina a perdoar. E no versículo de número 5, na parte B, o Senhor Jesus diz àquele paralítico que os pecados dele estavam perdoados. O lar onde o Senhor Jesus é o dono, o lar onde o Senhor Jesus ele está presente, o perdão também está presente. Há uma facilidade de perdão. Quantas famílias hoje em dia, infelizmente, têm tido uma dificuldade muito grande nos relacionamentos porque não têm conseguido perdoar uns aos outros, porque não têm conseguido compreender a dificuldade dos irmãos, dos pais, dos filhos, e por conta disso esse ambiente familiar se torna um ambiente desagradável, um ambiente onde há muita confusão, Mas quando o Senhor Jesus ele é o dono da casa, é um local onde o perdão está presente. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que têm o Senhor Jesus como o dono do lar, são pessoas que sabem perdoar, que aprenderam a importância do perdão no lar, para que haja um ambiente saudável, para que haja um ambiente agradável de se estar. Uma outra característica do lar onde o Senhor Jesus é o dono da casa é que ele nos defende dessa condenação que às vezes algumas pessoas querem inferir à nossa vida. Quando aqueles homens levam aquele paralítico e o Senhor Jesus ele faz essa declaração: filho, perdoados estão os seus pecados. Lá no versículo de número 6 e 7 diz que ali havia um grupo de fariseus e eles começam a questionar aquela declaração do Senhor Jesus, que aquilo era uma blasfêmia, que aquilo era algo que só Deus poderia perdoar pecados. E o Senhor Jesus, sabendo o que se passava no coração daqueles homens, e inclusive para demonstrar a sua autoridade e mostrar que ele era o Filho de Deus e que ele era o próprio Deus presente naquele lar,
ele diz: o que é mais difícil? Dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Porque aqueles homens sabiam que o único que seria capaz de realmente perdoar pecados seria Deus. Mas eles sabiam também que o único que seria capaz de realizar milagres seria o próprio Deus. Então Jesus, sabendo disso, fazendo uso da sua autoridade de dono daquele lar, de dono daquela casa, como o próprio Deus presente, ele faz essa declaração: filho, os teus pecados estão perdoados, mas olha, toma o teu leito, levanta-te e anda. E uma outra coisa interessante que a gente pode perceber quando o Senhor Jesus é o dono do lar é que não existe nada difícil para ele. Quando o Senhor Jesus é o dono do lar, milagres acontecem. O Senhor Jesus faz essa declaração e aquele homem sai dali daquele lugar levando o seu leito, e todos que estavam presentes, o texto vai dizer, deram glórias a Deus, porque se admiraram que jamais haviam visto coisas assim. Isso está escrito lá no versículo de número 12. Eles se admiraram, eles ficaram surpresos com tamanha autoridade num lar onde o Senhor Jesus é o dono, num lar onde o próprio Deus está presente na figura do Senhor Jesus. Então, irmãos, que possamos refletir sobre essas coisas e que o nosso lar possa ter como dono o Senhor Jesus, para que Ele possa ministrar sobre as nossas vidas, para que Ele possa estar cuidando das nossas famílias, para que Ele possa estar nos protegendo nos momentos difíceis, para que Ele possa estar nos defendendo de qualquer condenação, para que milagres possam estar acontecendo, para que o perdão possa estar presente no meio das famílias, para que o nosso lar possa ser um ambiente de fé, um ambiente de transformação, um ambiente que aproxima pessoas, um ambiente que traz realmente soluções da parte do Senhor Jesus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele proteja o seu lar, que Ele seja o dono do seu lar. Que a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do seu doce e divino Espírito Santo repouse sobre todas as famílias, hoje e para todo sempre. Amém. Que Ele abençoe a todas as famílias nesse mês onde nós fizemos uma série de estudos e de mensagens onde estava destinada realmente às famílias. Que o Senhor Jesus possa ser o dono de cada lar, o dono de cada família. Amém.